Como a gente havia falado aqui, hoje em Pedreiras, né, o candidato Simplício Araújo veio visitar a cidade, está de passagem, né, Simplício? Está dando uma volta aqui pela região. E nós chamamos ele, né, assim como convidamos todos os candidatos ao governo do estado para, quando viessem ao município de Pedreiras ou ao município vizinho de Trisdela do Vale, que fizesse uma visita aqui para a gente bater um papo rápido, que a gente sabe, principalmente agora em campanha, o corre é grande, são 217 municípios e a gente sabe que não para. Então, Simplício está aqui, inclusive presença aqui da vice, candidata a vice na chapa, a vereadora e candidata a vice, Marli Tavares, também o esposo Rogério Medeiros, é isso? Rapaz, o Rogério veio bonito hoje, né, acompanhando, né, todos nos panos passados, mas é isso. Simplício, bom, bem-vindo aqui ao programa Tribuna 101 e a Rádio Cidade. Bom dia, Kleber, bom dia a todos vocês aqui que fazem o Tribuna, e em especial a todos que estão ouvindo. Kleber, essa é a entrevista de número 182 que eu estou dando nessa campanha. Essa decisão que eu tomei de focar nas entrevistas, tanto em rádio como em televisão, foi depois de analisar diversas pesquisas que nós fizemos na pré-campanha e até durante a campanha. Então, a gente hoje, Kleber, está presenciando uma insistência de alguns da classe política de querer fazer a campanha como no passado. A gente visualiza eventos, caminhadas, carreatas, e todo mundo, até um menino de 10 anos de idade hoje, sabe que essa militância que vai atrás desses movimentos é uma militância remunerada, não é uma militância como no passado, quando a gente tinha realmente pessoas apaixonadas pela política que iam atrás de um determinado candidato. Então, quando a gente foi avaliar qual era a estratégia que a gente ia focar nessa campanha, nós focamos na estratégia das entrevistas e sabatinas e debates. Agora, Simplício, ainda nesse assunto aí que você está falando, a gente realmente conhece, sabe que muita gente, principalmente nesse período aí de mais intenso de campanha, são abordados para acompanhar candidatos, aquela coisa toda. Mas a gente tem visto também, aqui em Pedreiras, aconteceu, e alguns municípios aqui da região, e Brasil afora, movimentos fortes de iniciativa popular, né? A candidatos, por exemplo, da presidência da República. O Lula, aqui teve um evento gigante, teve um evento também gigante, sem a presença, inclusive, dos candidatos do Bolsonaro, aqui em Pedreiras, e em outras cidades tem acontecido isso. Não vai de encontro ao... Não, Kleber, eu até te agradeço a colocação, e depois eu queria que tu me repusesse para eu poder fazer a introdução que eu estava fazendo. Mas olha só, essa eleição, ela tem esse diferencial. Até a eleição de 2018, em todos os estados do Brasil, os candidatos a governador pontuavam acima do candidato a presidente. No Brasil inteiro, isso hoje mudou. Os candidatos a presidente, eles pontuam mais do que os candidatos a governador. Por exemplo, na eleição de 2014 e de 2018, nessa altura aqui do campeonato, o Flávio... Vamos lá de 2010, com a Rosiana candidata. Nessa altura do campeonato, todo mundo já sabia que a Rosiana ganharia. Ela era a favorita disparada. Em 2014, do mesmo jeito. E em 2018, também se sabia que, como em 2014, o Flávio Dino venceria a eleição. E o candidato a presidente da República, ele estava abaixo, ele tinha mais ou menos a metade do que tinha o candidato a governador. Agora, as pesquisas, elas trazem esse diferencial. Os candidatos a presidente estão definidos na cabeça da população, mas os candidatos a governador, por exemplo, nós temos um governador no mandato que ele não tem 20% da intenção dos votos na espontânea. Aliás, parece que é 12%, se eu não me engano, a última pesquisa do IPEC. Então, isso traz uma característica muito diferente para essa eleição. E isso é em decorrência de quê? Em decorrência, Kleber, de uma série de mudanças que nós tivemos nos últimos anos e que as pessoas
da classe política parece não querer levar em conta. A gente passou por crise econômica, a vida das pessoas foi afetada por isso. A gente passou por pandemia, então a vida das pessoas também mudou depois disso. Hoje você tem muito mais zelo com a tua casa, tem muito mais cautela no seu deslocamento, tem uma série de mudanças que aconteceram após a pandemia. E a gente fez, Kleber, ajustes na casa da gente, reduzindo gastos, reduzindo determinadas situações, nas empresas também modificando. E aí a gente viu o quê? Aquela agonia que nós passamos em 2020, Pedreiras é testemunha disso, quando a gente tinha pessoas sufocando, morrendo, sufocando, sem ter para onde ir, sem ter um respirador, sem ter um hospital. E tudo isso no ano de 2020. No ano de 2021, o que é que aconteceu? Pessoas que não contribuíram em nada durante a pandemia voltaram a fazer política com grandes movimentações como a gente vê hoje. Então eu acho que essa mudança, Kleber, ela é decorrente da melhoria do pensamento da população. Vamos lá, quando a gente pega todas as pesquisas hoje, o que a gente tem em âmbito do governo de Maranhão? O percentual de indecisos para presidente é muito pequeno no Maranhão, muito pequeno. Mas o percentual de indecisos para governador chega a 65%. Indecisos ou pessoas que não dizem o que vão fazer no domingo. Os insatisfeitos. Os insatisfeitos, eu diria, não, Kleber, eu diria que são pessoas que estão vivendo as suas vidas. Por exemplo, aqui em Pedreiras hoje, a gente tem cerca de 20% da população que depende diretamente da prefeitura e do governo do estado. 20%. Quem são essas pessoas? Os funcionários das prefeituras, o funcionário do Hospital do Estado, os funcionários de regionais, que é mais ou menos nessa proporção de 20%, quando você pega as famílias e aonde eles podem chegar. Se você for andar na cidade, bem aqui na Praça do Mercado, aqui na Avenida Principal, mesmo nos bairros aqui de Pedreiras, você vai ver que tem muita gente cuidando na sua vida. Vai lá no Biral agora. O Biral está zero envolvido com política. Ele está lá cuidando da mercearia dele, do comércio dele. Mas é natural, ninguém para a sua vida para ficar olhando política. Perfeito. Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê as velhas artimanhas. Você não consegue colocar uma caminhada se você não pagar as pessoas para estar empunhando a bandeirinha. E quem não está naquela caminhada sabe que aquela pessoa que está ali está sendo remunerada. Você não consegue fazer, com exceção desses dois movimentos, que aí eu concordo com você, para presidente, porque isso virou uma coisa espontânea no Brasil em decorrência da polarização. Mas você não consegue fazer uma motocada sem você fornecer o combustível. Sem a presença do candidato mais próximo, né? E sem você fornecer o combustível. Você consegue fazer eventos, mas com funcionários das prefeituras, com pessoas envolvidas diretamente com as prefeituras. Então, o que eu decidi, Kleber, e o que a gente está fazendo e que tem nos dado um grande efeito? Ontem, eu fiz questão de ir após o debate e as ruas em São Luís. Então eu fui a mercado, supermercado, fui em loja de empório, fui em loja de roupa, fui uma série de locais. E a gente, Kleber, tem uma satisfação enorme de ter chegado aonde a gente chegou nessa eleição com duas coisas na boca do povo. Melhor proposta e melhor candidato. E a gente sabe que essas pessoas, a maioria das pessoas, hoje, por exemplo, nas grandes cidades, é quem vai decidir a eleição. Hoje, na cidade de Caxias, por exemplo, você tem 82% de indecisos com relação ao governo do estado. Na cidade de São Luís, chegou a 85%. Aqui em Pedreiras, a gente tem já um direcionamento. Eu até agradeço bastante isso, porque as pessoas aqui reconhecem o trabalho que eu fiz. E tem essa proximidade, a gente tem essa proximidade, eu com as pessoas comigo. Então, esse desenrolar, Kleber, ele vai acontecer nos próximos dias. E o que está... Hoje já são 29. Estamos aí há 3 dias. Tu acredita que esse cenário envolvendo tanta gente como você está falando aí vai mudar de uma hora para outra? Não, ele já está sendo formatado na cabeça das pessoas. Veja bem, quando você faz os movimentos, você está induzindo as pessoas
a votar no teu candidato. Então, quem trouxe para cá o candidato tal tem o interesse de que aquele candidato, ele acha que ele vai ser beneficiado de alguma forma, que aquele candidato seja votado. E aí, o movimento que teve aqui, Kleber, vamos dizer o maior movimento que teve aqui. Teve lá o quê? 3 mil pessoas? Não sei, não dá pra... Vamos dizer que teve 3 mil pessoas. A cidade tem 27 mil eleitores, 29 mil eleitores, 30 mil eleitores. Quando você soma as duas cidades... Mas você fala do movimento dos para candidatos governo, a governo. Para governo. Então, assim, isso é uma ilusão para quem faz, porque é muito caro para quem faz. E quem vai, Kleber, vai no movimento do candidato A, vai no movimento do... Por exemplo, a gente conhece o motoqueiro que vai em 3 movimentos se tiver. E ele não define o voto dele. Ele não está ainda definindo o voto dele. Agora, de hoje para a eleição, as pessoas vão começar a comentar. E aí a postura, a proposta, a vida das pessoas conta. E é por isso que eu vim aqui hoje, Kleber. Eu vim aqui hoje porque aqui em Pedreiras eu tenho assim um núcleo da minha vivência política. Tudo que eu fiz na vida política começou aqui em Pedreiras. Eu sou filho de Bacabal, mas foi aqui em Pedreiras que eu comecei como candidato, tudo que eu fiz teve como núcleo essa cidade. E aí, Kleber, eu tô colocando para todo o Maranhão um perigo muito grande que está acontecendo nessa eleição. O que é essa eleição? Essa eleição é uma briga entre orçamentos. Tem um orçamento secreto, que já foi explodido aí pela revista Piauí, e tem um orçamento hoje do governo do estado do Maranhão para prefeitos aliados. O orçamento secreto trouxe 2 bilhões e 100 para o Maranhão. E o governo do estado já gastou, no mínimo, 500 milhões de reais para tentar reeleger o atual governador. Então são 2 bilhões e 600. Para você ter uma ideia, Kleber, esse dinheiro todo ele foi gasto no Maranhão, inclusive aqui na região, e a gente não viu geração... Quais são as discussões da eleição? Emprego, fome, miséria. Então, por exemplo, de Peritoró até Esperantinópolis, foram gastos aqui na região a metade da Mega Sena que vai ser sorteada sábado. Aqui, de orçamento secreto, veio 150 milhões de reais, no mínimo. Então imagine o seguinte, que a gente, sábado, tenha uma pessoa daqui da região sorteada na Mega Sena e leve 150 milhões, a metade do prêmio. É lógico que essa pessoa vai aparecer, ela vai aparecer com uma melhoria na casa dela, com carros, com patrimônio a partir desse sorteio. Pois, Kleber, esses 150 milhões de reais circularam aqui, no mínimo, aqui nos municípios da nossa região, não deixaram um legado. Porque eu estou falando de 150 milhões. Quando você olha o que eu trouxe para cá, com muita luta, porque não era fácil o que eu estava fazendo lá no governo, não. Eu botei o pé na mesa, o pé não foi a mão, não, e avancei para concluir o hospital. Se eu não tivesse lá no governo, a gente não teria concluído o hospital. Botei o pé na mesa, trouxe o Parque João do Vale. Todo o asfalto que veio para Pedreiras, inclusive, quando disseram que não era mais eu que estava trazendo, o governador me consultava, e se eu fosse contra Pedreiras, eu tinha feito como alguns políticos, evitado que esse benefício tivesse vindo para a cidade. Então eu acho que eu movimentei, Kleber, somado isso com mais a maior obra federal que nós temos aqui na região, que é a Praça da Juventude lá em Trizidela, eu acho que a gente construiu tudo isso com algo em torno de 12 a 14 milhões. Então, com 12 a 14 milhões, tem lá o Bosque lá do Seringal, tem a Praça da Juventude em Trizidela, o Parque João do Vale, tem o hospital, lá em Lima Campos tem a Praça da Família, a iluminação do estádio, lá em Trizidela ainda tem o Campo do Morro dos Caboclos. Tudo com 12 milhões? 12 a 14 milhões. E se você for comparar com 150 milhões de reais que veio para essa região de orçamento secreto, agora, você não encontra. Então, só para concluir. Não tem como desaparecer, evaporar 150 milhões e passar despercebido. Perfeito, perfeito. Cadê a justiça? Cadê os órgãos a gente fiscalizadores? sabe que as investigações sobre o orçamento secreto estão em andamento.
certo? Por exemplo, aqui em Pedreiras, a gente sabe que veio cerca de 8 a 16 milhões de reais. Kleber, do orçamento secreto. Do orçamento secreto. Com esse dinheiro, Kleber, dava para resolver 3 Maria Ritas. Dava para resolver 3 Maria Ritas, que é o ponto mais agudo que a gente tem hoje aqui em Pedreiras de insatisfação da população. Então, o que eu quero colocar para voltar para a questão geral? Eu quero dizer que, assim, eu tenho muita prestação de serviços aqui na região e, principalmente, Kleber, no momento mais complicado dessa região e do Maranhão, que foi durante a pandemia. Durante a pandemia, eu tive que esconder da classe política o que eu estava fazendo para beneficiar essa região, porque se eu tivesse dito que eu ia montar um hospital de campanha, eu não tinha conseguido montar um hospital de campanha aqui em Pedreiras, porque a política teria atrapalhado. Um puxava para cá, outro puxava para lá, e a gente sabe como é que as coisas funcionam aqui. Então, tudo isso que eu fiz aqui nessa região, eu fiz porque eu acredito nisso. Eu acredito no resultado do meu trabalho. Essa coisa que estão aí movimentando, colocando para as pessoas que são experts em movimentação de dinheiro, eu não sei o que é movimentação de dinheiro no setor público quando esse dinheiro não beneficia as pessoas. Porque eu estou falando, Kleber, de 150 milhões. Então, 150 milhões, e você não tem aqui na região aumento de carteira assinada, você não tem diminuição da pobreza, você não tem aqui na região obra inaugurada que justifique 150 milhões. Por exemplo, se esses deputados que colocaram esse dinheiro aqui na região, na mão desses prefeitos, tivessem apontado todos esses recursos, nós teríamos aqui uma universidade de primeiro mundo, porque a FAESO aí, esse prédio todinho custa 50 milhões de reais para você construí-lo hoje. Então a gente teria construído 3 complexos da FAESO.